Nessa página aqui, página 65, oitavo ano, ele mostra para nós os dois movimentos respiratórios. Para que a gente possa respirar, a gente precisa dos dois. Não tem como eu ficar só num movimento. Não tem jeito. Ou só expirar, né? Ou só inspirar. É os dois. E no automático, tá? Aqui você está vendo um desenho que mostra aqui a inspiração e a expiração. Às vezes a gente olhando, você pode olhar e falar assim, professora, mas parece que está tudo igual. Se você bater o olho assim, você vai falar assim, não, mas está tudo igual, o que está diferente aí? Então vamos ver o que está diferente? Isso aqui a gente não percebe, porque como a gente respira automaticamente, você não acompanha essas modificações aqui, mas elas acontecem e são necessárias. Vamos lá então, oitavo ano. Inspiração. Quem vai falar rapidinho para nós o que é inspiração? Que movimento é esse? Quando respira. Para dentro? Quando porque agora, Pedro, respirar a gente já sabe o que é. Então, inspiração é quando eu levo o ar para dentro do corpo. Que ar que a gente quer levar para dentro do nosso organismo? Oxigênio. O gás oxigênio que está no ar. Esse que a gente quer, não é? Então, na inspiração, o oxigênio que está em grande concentração aqui de fora, ele vai entrar pelas nossas narinas, que aqui de fora tem muito oxigênio. Quem é que pôs o oxigênio aqui de fora? Como que surge esse oxigênio aqui na atmosfera? Através de quê? Oitavo ano. Através Das de... árvores? O que as árvores fazem, Pedro, para pôr esse oxigênio na atmosfera? Eles... A fotossíntese. Síntese, muito bem. Então, graças à fotossíntese, esse oxigênio fica em grande concentração aqui de fora. Pela inspiração, o oxigênio vai entrar pelas narinas, vai descer faringe, laringe, traqueia, vai chegar no pulmão que está aqui dentro das costelas. Por que está mostrando a costela aqui? Porque para acontecer a inspiração, nós vamos ter que ver algumas alterações. Esse músculo diafragma aqui, ele vai ser igual uma borrachinha. Espera só um minutinho, para ver se eu acho um negócio aqui. Estou voltando. Então vamos lá. Esse músculo diafragma é o que está debaixo da... Ai, gente, esses fios me complicam, meu Jesus. O que está debaixo do pulmão é o músculo diafragma, tá? Então, esse músculo funciona como se fosse essa borracha aqui. No momento de inspiração, essa borracha, o músculo diafragma, ele vai ter que descer. Isso aqui a gente fala que ele está contraído, ele vai esticar aqui para baixo. Por que ele vai fazer isso aqui? Ele vai esticar dessa forma. Por que ele vai esticar? Porque quando ele faz isso, o pulmão vai abrir, vai expandir o pulmão. Aqui entre essas costelas tem músculo. Esses músculos intercostais também vão contrair, vai puxar as costelas, de modo que vocês estão vendo que o espaço aqui, tá bem largo, bem largo. E o músculo diafragma, ele está contraído. Então, ele vem, né? Ele vem para baixo, dessa forma aqui. Ele abriu, olha o espaço aqui, tá vendo? Os pulmões abrem, os músculos intercostais puxam as costelas para tudo abrir. Por que tem que abrir? Porque o ar, que é com oxigênio, tem que entrar dentro do pulmão. Então, por isso que tudo expande, tudo abre. Eu chamo isso de inspiração. Vou voltar a falar. No momento da inspiração, o diafragma expande, contrai. Os músculos intercostais levantam, contrai, puxa as costelas, abrindo.
E aqui dentro, o espaço aqui abre, os pulmões dilatam para que o oxigênio entre. Beleza, o oxigênio entrou. O gás carbônico tem que sair. Os dois não vão ocupar o mesmo lugar aqui. Então, no momento de expiração, que é eliminar o gás carbônico para a atmosfera, ó, o músculo diafragma estava assim, bem contraído. Agora ele vai subir, ó, vai voltar ao normal. Quando ele sobe, ele comprime os pulmões. No que, olha que a diferença, ele está aqui em cima, ó, e aqui ele está aqui. No que ele subiu aqui, ele comprime os pulmões, os músculos intercostais que estavam puxados, também contraídos, aumentando a costela, relaxa, aqui abaixa. As costelas abaixaram, diafragma subiu, vai apertar aqui dentro os pulmões, apertando os pulmões, o que vai acontecer? O gás carbônico vai sair. Então, essas são as modificações que acontecem no nosso corpo todo momento que a gente respira. Aí você pode falar assim, Irani, mas eu não percebo isso aí. A gente não sente. Nossa, a costela levantou. Ai, o diafragma baixou. Nossa, o diafragma levantou. Você não percebe isso. É tudo no automático. Né? No automático, o nosso corpo fala, ainda bem, 8º ano. Imagine você se a gente fosse perceber todas as reações do nosso corpo, da nossa fisiologia. A gente não tinha sossego. Você está sentada aí tinha uma coisa trabalhando para cá, outra coisa puxando para lá, o negócio para cá. A gente não teria paz. Então, tudo isso acontece dentro do nosso corpo, no automático, sem a gente perceber, sem a gente dar conta desse acontecimento, tá? Alguma pergunta nisso aqui? Se eu te colocar na prova esse desenho e te perguntar, o desenho representa a inspiração ou expiração? Por quê? O que está visível aqui? Você pode falar porque o diafragma subiu, voltou ao normal. As costelas abaixaram, tá? Ou então, por que esse desenho representa a expiração? Mesma coisa. Porque eu estou vendo que o diafragma relaxou, subiu. Estou vendo que as costelas abaixaram, diminuindo o espaço aqui. O contrário, o diafragma contrai, expande, ele abaixa, né? As costelas também se expandem, porque os músculos puxam, para o pulmão abrir e encher de ar. Ok? Alguém quer fazer uma pergunta, um comentário? Tranquilo? Então tá. Por isso que às vezes, 8º ano, quando a pessoa respira de forma errada, levantando muito aqui o tronco, né? Porque tem gente que às vezes vai inspirar e fica, né, fazendo assim, ó. Não é. Você vai mexer com o abdômen. Então, quando a gente faz muito movimento aqui, corre o risco de dilatar, abrir essa caixa torácica aqui. É o que acontece muito com o nadador. Além do nadador estimular muito aqui, ó, o peitoral, né, para poder nadar, ele abre, né, o ombro aqui. Por isso que às vezes na academia, na atividade física, eles vêm e corrigem a gente respirar. Pilates, principalmente yoga, né? Às vezes você está respirando, movimentando, eles param, põem a mão na barriga, né, no abdômen e vamos respirar de forma correta. Quando a gente inspira, não vai entrar só oxigênio no nosso corpo. Tudo que está no ar vai entrar. Partículas maiores de poeira, sujeira, vai ficar aqui nas fossas nasais. O resto, ó, vai descer. Então, nós vamos ver aqui a composição do ar. Maior parte que está no ar é o quê? Nitrogênio, não é oxigênio. Mas o nitrogênio a gente não fica no nosso corpo. Ele faz um bate-volta, bate-volta. Por quê? Não tem nenhuma célula no sangue que vai captar o nitrogênio. A hemácia pega o oxigênio, mas não pega o nitrogênio, tá? Olha aqui para vocês verem, o oxigênio mesmo é pouca coisa. É 21% só de oxigênio, enquanto eu tenho 78% de nitrogênio. Argônio, né? Gases nobres, é bem pouquinho, 0,93%, nem 1%. Gás carbônico, então, meu Deus, ó, gás carbônico é 0,035 e outros gases também.
Só que quando a gente inspira, igual eu falei para vocês, tudo isso aqui vai entrar no nosso corpo, inclusive esse gás carbônico. Aí quando a gente expira, eu jogo grande concentração de gás carbônico na atmosfera, tá? Não precisa decorar isso aqui, viu, 8º ano? Só saber que quem está maior quantidade, o nitrogênio. Depois, o oxigênio com 21%. Tá. Aqui ele fala, né, do gás inspirado, o oxigênio está maior concentração, por isso ele vai entrar dentro do nosso corpo, né? O nitrogênio não tem diferença, ar inspirado e expirado, porque para ele, a gente considera ele como um gás inerte, tá? Tanto faz com tanto fez, viu? Agora aqui, ó, ele fala, grifa aí, não podemos conscientemente prender a respiração por muito tempo, ou respirar mais rápido ou mais devagar, tá? Então, isso aqui a gente não pode. Aquilo que eu falei para vocês. Não tem muito tempo, não, eu acho que foi esse ano mesmo. Me ajuda aí, quem tá lembrado. Esse ano, ao final do ano passado, eles estavam com um negócio, até nas escolas, da pessoa inspirar, aprender respiração e ficar. Aí você viu o sujeito caindo no chão. Foi esse ano? Alguém está lembrado de ver isso nas redes sociais? 8º ano. Alguém está lembrado? Se viu isso nas redes sociais esse ano, o ano passado? No início desse ano? Eu acho que foi no início desse ano. Começou a ser... Eu acho que foi ano passado. Ano passado, final do ano? Professor, eu acho. Oi. Quando eu fico respirando muito rápido, eu começo a dar tontura. Ah, então, eu vou falar disso agora. Então, por quê? Se a pessoa fica respirando rápido ou inspirando e prendendo o gás carbônico circula no sangue, vai até o cérebro entende que tem gás tóxico sobrando, a tontura, o desmaio, é um jeito do organismo reclamar que você não pode segurar a respiração, que você tem que soltar o gás carbônico, tá? Então, não pode. Eu não estou lembrada se foi o ano passado mesmo, finalzinho, estava circulando nas redes sociais, o pessoal brincando, numa brincadeira que não faz sentido, né? Inspirar, segurar o ar o máximo que der conta, quem dá conta de ficar mais. Aí o sujeito, puf, né? Desmaia, porque não aguenta, tá? Então, isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Outra coisa importante, aí, grifa aí, 8º ano. A região do cérebro que faz o controle da respiração é chamada de bulbo. Então, lá no nosso cérebro, né, o bulbo é que controla a nossa respiração. Por isso que o oxigênio, o gás carbônico, se ele chegar lá no nosso cérebro, o bulbo vai perceber, ixi, esse sangue está com muito gás carbônico, nós temos que fazer isso embora. Aí é onde ele pode dar que é meio que uma parada, né? A pessoa fica zonza, tonta, né? Pode até desmaiar, tá? Agora, inconscientemente, aqui ele falou, ó, no entanto, a maior parte do tempo respiramos de forma inconsciente, sem você perceber, tá? Sem você perceber. Essa região do bulbo, pode grifar aí, essa região percebe quando precisamos inspirar o ar e envia um estímulo para o diafragma contrair. Olha que interessante, provocando a entrada do ar. Como que o diafragma sabe que ele tem que trabalhar? Por causa do bulbo, né? O bulbo manda uma mensagem para o diafragma, que é músculo, e o diafragma, então, vai trabalhar, fazendo com que a gente inspire e expire, tá? E é por isso, então, que a gente não consegue prender respiração muito tempo. Porque aí o gás carbônico chega lá no bulbo, o bulbo manda o diafragma relaxar para eliminar esse gás carbônico, tá? Aqui, ó, grifa aí. Quando o nosso organismo precisa funcionar mais rápido, nossa respiração também fica mais rápida, lógico, né? Então, devido ao controle do bulbo. Por isso que quando fazemos atividade física, ficamos ofegante.
Então, quando precisamos respirar rápido numa atividade física, por exemplo, né? A tendência da gente é acelerar o movimento respiratório. O bulbo vai mandar todo o trabalho aí da inspiração e expiração, tá? Então, por isso que às vezes a gente fica ofegante, até com dificuldade de buscar o ar. Parece que está até com falta de ar. Você já deve ter vivenciado ou visto alguém, de repente, no momento de ansiedade, por exemplo, de síndrome do pânico, no momento de tensão, mas a pessoa tá lá, não tô dando conta de respirar, né? Não tem ar, não tô respirando. Aí você olha a pessoa, pô, não tá, você tá conseguindo respirar normal? Não, mas eu tô sem ar, nossa, não respiro, não dou conta de respirar. Não sei se vocês já viveram algum drama dessa forma, é muito ruim essa situação. E realmente, a gente fica tão ofegante que nem percebe, nem tem movimento respiratório. A impressão que a gente tem é que o oxigênio não está chegando no nosso corpo. Aí a gente fala que a gente não está conseguindo respirar. Nossa, eu estou com falta de ar. Acontece, às vezes, de vez em quando, até na própria sala, quando a gente estava aí, às vezes o aluno pedia para sair da sala porque estava sentindo falta de ar, né? Porque estava com dificuldade em respirar. Oitavo ano, alguma pergunta até aqui? Alguém quer comentar alguma coisa? Olha, agora, essa parte aqui da página 67, eu vou deixar para depois da nossa prova, tá? Que eu quero terminar a matéria da nossa prova primeiro. Aqui vai misturar algumas coisinhas, eu vou deixar para depois da prova. A página 68, eu quero esse parágrafo aqui, ó. 68, pega aí. Eu quero que você grife aqui. A troca de gases ocorre entre o ar e o sangue nos alvéolos dos pulmões, é denominado hematose. Lá dentro do nosso pulmão, aqui dentro do nosso pulmão, tem umas bolotinhas, uma porção de bolotinhas. Mas é muitas, parece um cachinho de uva. Essas bolotinhas são chamadas de alvéolos pulmonares. E é nessas bolotinhas aqui, é que acontece a troca de gás. Trocar o quê? Gás carbônico por oxigênio. E eu chamo essa troca de hematose. Por que pulmonar? Porque no nosso caso, acontece no pulmão. Se for no peixe, vai ser onde, gente? Pensa rápido. Oitavo ano. Se for no peixe, qual a estrutura respiratória do peixe? As guelras? As guelras ou brânquias, isso mesmo. Então, lá no peixe vai acontecer nas guelras ou brânquias. No nosso corpo, no pulmão, tá? Então, é hematose. Não importa onde acontece a troca, tem que acontecer, tá? Tem que acontecer. Deixar o gás carbônico e pegar o oxigênio. Ok? Agora, esse aqui eu vou deixar para depois também, tá? Essa superfície. Eu quero que você pegue a página 69. Transporte de gases respiratórios pelo sangue. Agora aqui nós vamos voltar lá no sangue venoso e sangue arterial, de novo, tá? Aqui, ó. Podemos grifar aí. Quando o oxigênio chega ao sangue, a partir das trocas gasosas realizadas no pulmão, é necessário que esse gás seja levado às células do organismo para realizar o quê? A respiração celular. As nossas células ficam lá, esperando que venha o quê? Oxigênio para realizar a respiração celular, tá? Elas ficam lá esperando. E aí, o que acontece? O sangue vai transportar o oxigênio dissolvido no plasma. O que é o plasma? A parte líquida do sangue. Uai, por que não é aqui, né? Porque ele dissolve no plasma depois que ele passa para as hemácias, tá? Aqui eles acham que 97% do oxigênio é transportado pelas hemácias e 3% fica dissolvido no plasma. Vamos grifar aí? Estima que 97% é transportado pelas hemácias e 3% fica no plasma. Agora pensa, oitavo ano,
falou lá atrás que a gente inspira 21% do gás. Dos 21% do gás carbônico, pouca quantidade dele fica dentro do nosso pulmão, me parece que é 4%, porque o outro, a hora que o pulmão devolve o gás carbônico, muito oxigênio volta para a atmosfera junto com o gás carbônico. Mas por que, Irani? Porque não dá tempo deles grudarem nas hemácias e ir para o sangue. Então, não é todo o oxigênio que a gente inspira que vai para as nossas células, não. Porque não dá tempo de todos eles grudar nas hemácias e ir. Então, volta para a atmosfera grande quantidade. Dessa quantidade que entrou para dentro do nosso sangue, 97% dessa quantidade vai para as hemácias. 3% ainda fica no plasma, que não é aproveitado, tá? Não é aproveitado. Então, você vai grifar aí. As hemácias, além de transportar o oxigênio, podem, em menor escala, transportar gás carbônico, né? Então, o gás carbônico também, ele vai ficar aí para ser transportado, eliminado, né? Aí fala que as hemácias são capazes de transportar, vamos grifar aí também, tanto oxigênio quanto gás carbônico, devido à proteína presente, chamada hemoglobina. Isso aí nós já falamos lá quando a gente viu o sangue, tá? Então, essa hemoglobina parece um ímã, que ela vai grudar, né, com o oxigênio nas nossas células e chegar até o pulmão. Grudar com o oxigênio no pulmão, chegar até as células. Grudar com o gás carbônico nas células e ir até o pulmão. Alguma pergunta até aqui? Não. Nós já falamos da anemia, né? Agora aqui, ele traz para nós um assuntozinho que é importante, a gente precisa entender. Respiração em locais altos e o DOP sanguíneo. Então, vamos ver aí. Esse DOP sanguíneo, né? O corpo possui um hormônio chamado eritropoína. Esse hormônio é responsável por aumentar a produção das hemácias, quando estamos em períodos que o corpo precisa de mais oxigênio. Então, vamos lá. Por exemplo, um atleta. Um atleta, ele vai preparar, né, para uma competição. Toda vez que ele vai preparar para uma competição, ele tem alguns dias que ele fica mais intenso com as suas atividades. O jogador, por exemplo, entra em concentração, que a gente fala, né? As outras modalidades, eles também ficam em dias intensos, de muita atividade intensa, alimentação forte, para eles poderem dar conta daquela modalidade, daquela competição. Então, esses dias que eles estão ali em alta intensidade, para poder desenvolver o seu desempenho ali, o organismo sozinho, como percebe que ele está gastando mais energia, ele está trabalhando mais, o organismo vai entender que precisa de mais oxigênio e vai produzir mais hemácia. Naturalmente. Por exemplo, um nadador. Numa competição, ele fica o quê? Até 6, 7 horas, 8 horas numa piscina, treinando, de noite, treinando. Então, aquilo ali, ele aumenta o condicionamento físico dele. Aumentando o condicionamento físico, vai aumentar a produção de hemácia, porque ele entende que o corpo precisa de mais oxigênio para aquela atividade. Isso acontece normal. Irene, então, por que tem o DOP? É comum eles chegarem para a competição e uma pessoa chegar e falar, fulano, chega aqui, dá o copinho para ele, vai fazer xixi nesse copinho aqui para a gente fazer um exame. Por quê? Alguns atletas tomam isso aqui artificialmente, esse hormônio, artificialmente. Para quê? Para aumentar a produção de hemácias, aumentar a oxigenação e aumentar o desempenho dele. Então, quando ele vai fazer o xixi no copinho, que eles vão fazer o exame, eles vão ver uma alta taxa disso aqui no sangue, que é diferente do normal, quando ele produz isso normalmente numa atividade, numa condição mais elevada, tá certo? Então, por isso que eles pegam esse hormônio aqui, né? Eles pegam isso aqui em alta atividade, tá? Vocês já viram aí, jogadores,
corredores, né? Muitos atletas aí que foram pegos em doping porque usaram substâncias para estimular o organismo a produzir ou a liberar mais energia, né? Alguém está lembrando de algum atleta aí que foi pego aí recentemente com doping? Não, mas eu sei que teve um nadador. Nadador, né? Professor, Oi. eu lembro de uns tempos atrás que eles descobriram um cara lá, um ciclista lá, que ele acho que era o maior campeão mundial, tinha ganhado umas 11 vezes, e todas as vezes ele ganhou no doping. E eles descobriram só depois. Só depois, não conseguiu antes. Pois é, tá vendo? Tem uns que são espertos, né? Eles pegam depois mesmo, é verdade. E aí, né, para a carreira da pessoa, cria uma hora away, é muito complicado. Aí vocês podem falar, tem gente que dá sorte, né, 8º ano. Tem muitos atletas que usam esse hormônio artificial e não são pegos pelo doping. Mas vai que, né, ele é escolhido. Normalmente, eles ficam de olho naqueles que têm um desempenho muito avançado. Igual o Bolt, né? Ele, me parece que ele quase toda a competição, como ele é um raio, né? Um cara, assim, um fenômeno na corrida, um trem de louco, quase todos eles tentavam pegar ele para ver se ele estava no doping. Isso aqui era do físico dele. Tanto é que, eu lembro, foi nas Olimpíadas que teve aqui no Brasil, ele aceitou a universidade, foi a USP, uma universidade de São Paulo, né? Ele aceitou fazer uns testes nessa universidade para ver o condicionamento físico dele, para ver o que tem nos músculos, no organismo dele, que o condicionamento físico dele é tão bom que é um diferencial dos outros, né? Então, tem isso também, tá? Aqui também nós temos o problema das altitudes. Quanto maior for a altitude, mais rarefeito é o ar. O ar rarefeito, ele tem menos oxigênio. E com isso, quando a gente vai passear, vai num lugar com altitude maior, o organismo automaticamente ele percebe a nossa dificuldade respiratória e automaticamente ele produz mais hemácias para ajudar na respiração, tá? Então, por exemplo, no Brasil, local mais alto no Brasil, Campos do Jordão. Não sei se alguém já foi lá. Se a gente for lá ficar uma semana lá, 15 dias, depois voltar, fizer um exame de sangue, nós vamos ver que no nosso sangue, esse hormônio, eritropoína, EPO, vai estar alto. Por quê? O organismo automaticamente produziu mais hormônio para estimular a produção das hemácias, porque nós fomos num local de altitude maior e precisou de mais oxigênio, tá? Então, acontece aí. Ó, aqui, altitude extrema, né? O Monte Everest, é uma altitude extrema também, onde as pessoas, às vezes, conseguem escalar, né? Quanto mais alta a gente sobe, menos oxigênio nosso organismo adquire, mais hemácias nosso organismo tenta produzir, né? Para compensar a falta de oxigênio, tá certo? Por isso que chama mal das montanhas. A pessoa tem náusea, enjoo, vômitos, né? Sangra o nariz. Então, são sintomas aí, tá? Grife esse parágrafo aqui, ó, 8º ano. Alguns atletas, né, para aumentar a quantidade de hemácias, consegue aí esse hormônio, né, injeta para produzir, então, e melhorar a sua competição. Certo? Tá. Agora, eu quero que vocês, nesses 5 minutos que estão faltando para cair, eu quero que vocês façam essa atividade aqui. Pega seu caderno, página 66. Vocês vão fazer número 23, 24, 23 e 24, tá? Agora, ó, 23 e 24. Não precisa fazer o 25. Essas duas questões agora no seu caderno, tá?
Eu estou aqui até cair. Vocês podem fazer. Enquanto isso, eu vou colocar a matéria da prova no grupo, tá? Para vocês ir estudando enquanto vocês vão fazendo aí.